Bom, vamos começar aqui, chamar os expositores, o engenheiro agrônomo, o André. Cadê o André? O André da Broca, vem cá. O Robson, o professor Robson, faz favor. Toninho, faz favor. Cadê o André? Ah, tá lá. É. Não, vamos só dar um finalmente aqui, gente, e abrir, mais no final, abrir as perguntas para o Toninho que não foram feitas ainda, tá? Então, como mediador aqui, cabe a gente fazer um apanhadozinho, que seria o seguinte. Você está aqui, Toninho? Na palestra do André, como você está trabalhando com isso, eu achava que era interessante na sua palestra você pôr o sistema de avaliação de broca, atualmente, como as floradas são, como sempre, desuniforme, e normalmente a produção do café, a maturação ocorre no terço superior, e historicamente se avalia na altura do peito, Então, quando você vai avaliar a segunda florada, né, ou na altura do peito, a primeira florada que aconteceu na ponta já está com 15%, 20%, que reflete depois no total em 3%, 4%. Então, você fazer um trabalho desse, de avaliação na planta, não sei se vai, pelo que entendi, você vai continuar com esse trabalho, talvez fazer um café, avaliação de efeito da broca na primeira florada ou na maturação da ponta. Isso é uma sugestão a você, para ir, e também voltar a falar, não menospreze carga baixa não, trata de broca, porque eu sou mais do produtor lá. Você não sabe o que é broca, que é lavoura abandonada. A gente tinha, eu trabalhei muito tempo na Zona da Mata, a gente pagava para o vizinho que não conduzia café, cortar o café dele para não deixar broca de sujeito. E na Zona da Mata tinha inimigos naturais de broca muito grandes, porque a biologia da região funcionava como isso, tá ok? Isso é só uma parte para você e para o pessoal. Do meu amigo Robson aqui, Robson, para você fazer a parte de biologia do solo, eu acho que você devia também se focar um pouquinho na física e na química. Por exemplo, você aplica um produto biológico no solo, tentando matar um determinado inimigo da cultura, seja lá o que for, e logo atrás você vem com uma adubação química que dá uma alteração, por exemplo, uma ureia, dá uma alteração de pH, o produto não vai funcionar, né? Eu tenho feito isso e tem acontecido. Outra coisa também é a física do solo. Se você tiver um solo duro igual esse aqui, você não tem reação boa, tá? Esse é um ponto. O outro é que todo biológico que a gente tem usado no solo, seja para controle de nematóide, ou outras, principalmente o nematóide, ele perdura com eficiência se você tem matéria orgânica no solo. Então eu, por exemplo, como consultor, eu recomendo, vou usar lá um determinado produto biológico no solo, eu mando o camarada pôr matéria orgânica. Vamos dizer, entre aspas, fazer a comida dos teus bichinhos lá. E outra coisa, para a bovéria, tem que trabalhar com volume de cauda maior. Você tem que jogar a bovéria lá dentro da planta, senão ela fica na parte exposta. Aí, como você explicou, sua palestra foi muito boa, mostrou que temperatura, outras coisas vão prejudicar. E por fim, você não citou aí, mas eu acho que é interessante na sua próxima citar, que existe, você falou muito de fusário, e está acontecendo fusário em café, mas não pelo meloidógena, pela gênero-meloidógena. Está acontecendo onde você tem pratilencos. O pratilencos é um nematóide migrador. Então ele vai lá, dá um beliscãozinho aqui, dá o outro lá, o fungo entra e arrebenta. Então isso está acontecendo principalmente em solos arenosos, lavouras velhas, lá na terra do meu amigo está bastante, né? E também quando você faz, corta a planta, você depaupera a planta, por exemplo, esqueletamento, reduz 70%, 80% do sistema radicular. O que fica, se ele for atacado, o fusário sobe. Então, na área de nematóide que você falou ali, o pratilencos é muito importante você citar aí para o seu controle, tá ok? No meu amigo Toninho, eu ia te encher a paciência aqui com
com os pó de coisa, você já estava usando todos eles, né? O verdete. O verdete aqui na região de vocês tem custa R$ 200 a tonelada. Eu estou usando ele direto em lavoura. No início da nutrição, acabou a colheita, eu ponho lá, entendeu? 20, 30% do potássio que eu supostamente vou usar. Tá muito bom isso aí. E é barato, é produto nosso, não é importado, né? E outra coisa, eu dizia o seguinte, aquele trabalho que você mostrou, dos professores lá de antigo, o aproveitamento do NPK, da matéria orgânica, ela depende basicamente do CN. Se o carbono e o nitrogênio, a relação CN, foi inferior a 10, o aproveitamento do esterco de galinha, 2%, é praticamente total. Eu também tinha dúvida nisso, nós fizemos lá com o Ticli, que você conhece, o André já participou de trabalho de matéria orgânica aqui também. Nós conseguimos, por exemplo, reduzir o químico, fazer uma adubação organo-mineral, mas lá no campo, né? Por o esterco de galinha, suspender o fósforo totalmente. Nós chegamos, depois de 6 anos consecutivos, chegar a 200 ppm de fósforo na fase orgânica, substituir o N todo que você tem na esterco de galinha e substituir todo o potássio, além de ganhar um aumento de CTC. E falando do CTC, a última encheção de paciência para você, é o seguinte: você faz composto, não adianta nada fazer um ano. Para você, os padrões que tem lá, você tem que fazer o quê? Constância. Matéria orgânica, seja esterco de galinha, esterco de curral, suinocultura. E o composto do Toninho aqui, que ele apresentou com muita propriedade, tem que ter constância. Eu vou fazer, não vou fazer esse ano, o ano que vem parou. Não sobe o teor de matéria orgânica. Um ano não sobe. Tem que ser vários e vários anos. E se você parar, olha o que eu vou falar para vocês, um trabalho de 5 anos consecutivos, eu fiz já isso, em 2 anos vai tudo para o teor de matéria orgânica natural do solo, que é intrínseco ao solo, ok? Bom, então posto aí como mediador, eu vou abrir as perguntas para o colega Toninho, que até hoje a plateia não fez. Pergunta é para o Teixeira, Toninho, né? Engenheiro agrônomo, Valdenilton, sou engenheiro agrônomo. Veja aí que o desafio, em termos de nutricional, maior, é você fornecer um nitrogênio para a planta. O fósforo, o potássio, vai através das rochas, dos pó de rocha, tudo bem. A questão do nitrogênio, como você supre a planta e como que é aquele processo de quelatização, de complexização do nitrogênio que você faz. Mais detalhes sobre aquele processo. Eu não quis me estender muito naquele processo, primeiro porque eu não quero fazer propaganda. Tá escutando aí? Tem som aí atrás? Tem som aí? Mas é o seguinte, realmente, vamos fazer uma conta rápida. Vamos colocar 6 toneladas de um composto feito daquela forma adequada. Hoje a média que nós estamos conseguindo é em torno de 2% de nitrogênio orgânico no final do processo. Se eu colocar 6 toneladas, eu estou colocando 120 quilos de N por hectare. Nós estamos hoje, quando eu falo nós, o grupo de consultores todo que trabalha com composto, nós estamos trabalhando numa equivalência de 1 para 1, apesar do que a literatura às vezes fala que o nitrogênio orgânico você pode reduzir, nós estamos considerando então 120. É 120 que vai tirar da adubação química. Vamos supor que você quer colocar 350 quilos de N por hectare no seu café. Você já colocou 120 no composto. E é de uma vez só que você aplica e, obviamente, que ali em setembro esse composto já tem que estar no pé do café. Nós temos hoje complementado com aquilo que você viu que eu chamo de complexação orgânica da ureia. Através de... A gente tem um complexador orgânico que é uma substância feita a partir de turfa, acrescida com metabólitos de micro-organismos, que tem a capacidade de se ligar à ureia na presença da água, e no final do processo, quer dizer, você coloca a água, coloca esse complexador que é líquido dentro da água, começa a agitar essa água,
e vai adicionando vagarosamente a ureia simples. No final do processo, você tem essa ureia complexada na matéria orgânica. Ela não vai ter cheiro de nada, apesar de estar na forma líquida, e as perdas por volatilização são esplendidamente diminuídas. De forma tal que nós fazemos 3 aplicações, às vezes 4, no drenche ou no próprio sistema de irrigação, aplicado de forma líquida ali no pé do café, para suprir, então, essa necessidade do nitrogênio que ficou faltando. Um detalhe interessante é que, fazendo essa complexação, eu consigo trabalhar com menos da metade, aproximadamente 45%, dos pontos de nitrogênio que eu utilizava antes. E, a respeito disso, tem aqui fora um paper do André Fernandes, um trabalho já aqui desenvolvido aqui ali na estação experimental, acho que o Santinato também faz parte, tem um trabalho de 2 safras lá. Aqui fora, tá ali no pôster. E até agora parece que não tem grandes diferenças, é o que mostra o trabalho, quando comparado com a adubação orgânica convencional. Nós estamos ali com 3 dosagens. Uma que é 35% dos teores de nitrogênio aplicados normalmente via ureia. Outra 45%, outra 55%. Depois você dá uma olhadinha ali no paper e vamos continuar acompanhando. Eu digo para você que em lavouras de milho eu uso há 12 anos, em lavouras de café há 6 anos. Eu sou Ricardo, produtor lá de Patrocínio. Ô Toninho, a minha pergunta é o seguinte: aqui na região a gente tem um resíduo de serraria de pinos aí bastante forte, tem diversas serrarias que tem essa montanha desse treco e vende barato. Isso entraria como um veículo daquela primeira coluninha sua lá da parte lenhoso, sei lá? Sobra palha em volumes no meu negócio lá, tanto a palha do separador de casca úmida durante o processo úmido da fazenda, mais a casca seca. Esse conjunto, mais um esterco de gado, é suficiente? A outra pergunta é o seguinte: gostei muito da palestra do Robson. A gente poderia adicionar o tricoderma do Robson no composto para ir ao campo, ou a gente trabalha isso de forma independente? Então, Ricardo, obrigado pela pergunta. A primeira questão é em relação à receita de um composto. A prioridade que nós usamos é os resíduos que o produtor já tem. Se com os resíduos que ele já tem nós conseguimos fazer um bom composto com a relação CN equilibrada, então a gente não precisa buscar nada fora. Segunda opção, com os materiais que o produtor tem, a relação CN ainda não está ideal para começar a compostagem, ou está um pouco alta ou um pouco baixa. Aí eu posso lançar a mão do bioativador específico. Eu tenho bioativador específico para relação CN um pouco mais alta, que aí entra mais micro-organismo destruidor de lignina e celulose. E tenho também o tratamento, no caso de resíduos com CN mais baixa, para tratar esse resíduo antes dele entrar no processo de compostagem. Mas, quando a relação CN é baixa demais, é preferível eu, às vezes, acrescentar um pouco dessa serragem que você está falando aí, que é pinos ou eucalipto moído, né? Você encontra aí facilmente, que tem uma relação CN aí em torno de 180, 200 para 1, para equilibrar essa relação inicial. É importante dizer que se a relação CN tiver abaixo dos 30 para 1, que é a proporção que os micro-organismos comem, você vai perder nitrogênio, vai feder, né? Então aí entra a serragem, para subir a relação CN, no caso do produtor que, por exemplo, tem muito dejeto animal e pouca palha de café. Sim, entra. E a segunda pergunta que você fez é mais difícil, até o melhor seria não eu responder, mas o professor. Mas eu vou só dizer a gente está recebendo bastante convite para colocar no final do processo, composto pronto, colocar ali micro-organismos benéficos, um monte de coisa, para pegar uma carona
que seria uma carona incrementada, né? O micro-organismo vai cheio de carbono em volta dele, ele deve achar bom. Que você vai jogar o micro-organismo lá na lavoura já com marmitex aí para 1 ano. Eu acho que deve ser bom. Mas nós ainda não testamos, então não tenho como fazer essa afirmação, vou passar para o professor. Ótima pergunta. Eu, há mais ou menos uns 5, 6, acho que uns 6 anos atrás, eu estive no Grupo Sequita, onde eles fazem um processo de compostagem. E nós gostaríamos de ter essa informação e nós buscamos toda a equipe técnica deles e fizemos proporções do tricoderma no processo final. Sempre no processo final, porque senão você tem um desgaste celular devido ao processo de fermentação que ocorre durante a compostagem. Então, no processo final, nós fizemos várias proporções, né, de meio até 3% volume. E impressionante como o tricoderma ele consegue se estabelecer muito bem na compostagem final, eliminando, inclusive, patógenos que são provenientes de parte aérea que acaba se depositando no final e acaba se vangloriando do processo de compostagem, onde você tem uma condição nutricional muito interessante. Então, quando você introduz o tricoderma, você elimina qualquer tipo de possibilidade desse patógeno entrar, né, no processo de compostagem que já está pronto. E a persistência do tricoderma no processo de compostagem, em 60 dias, ele manteve-se na mesma concentração inicial e fontes nutricionais, principalmente macro também, foram disponibilizados de forma significativa, mas não que causasse algum tipo de excesso. Então, a princípio, é viável, desde que você tenha um processo bem definido, né, um processo já tenha passado por todo o processo de pronto, né, como costumamos falar, e viável sim, né, tanto na parte de estabelecimento do tricoderma, bacilos eu acredito que seria super interessante, quanto também na parte de liberação de alguns nutrientes ali deposto nos resíduos da compostagem. Só um antes aqui, é o seguinte, eu gostaria de anunciar, foi liberado, finalmente, depois de 5 anos, um nematicida químico que é estranhamente diferente de tudo que apareceu na agricultura até hoje. É um nematicida que mata o nematóide prejudicial e não mata o nematóide benéfico. No solo você tem nematóides, o meloidógena exígua, paranaense, cofeícola, tal, que são prejudiciais, e outros que, como esses são mais vigorosos, eles dominam o solo, e outros que são benéficos, que vivem desses nematóides, né? Então é um produto da Adamar, eu acho que não tem problema em falar, porque é o único que tem no mercado, então eu posso falar, não vou concorrer com ninguém, chama Nimitz. Nós temos teste já há 5 anos dele, em nematóide paranaense, em nematóide exígua, com sucesso, e a grande lance deles é que ele vai matar o que não presta e deixar o bom. Aí você entra com o Robson aqui e melhora a condição desses bons para não ter a continuidade. Eu acho que é uma saída maravilhosa que saiu aí. Demorou 5 anos para o pessoal que está lá em cima, que fica só com o papel na gaveta, tira da gaveta, põe na gaveta, tira da gaveta e não resolve a situação para nós da agricultura, mostrar que isso aí não é tão tóxico, né? E resolve o problema de nematóide para a gente. Tá ok? Então... Meu nome é Mário Gregório, eu sou engenheiro agrônomo da região de Passos. Minha pergunta é para o mestre Toninho. Ô, Toninho, com relação à análise de solo, todo o parâmetro que nós temos até hoje é o procedimento de coleta simples, ou seja, 90% ainda do erro da interpretação começa na coleta. Eu quero saber qual o critério que você usa no seu procedimento para ter uma referência para eu acertar mais na minha recomendação quanto à compostagem.
Obrigado. Eu não entendi direito, Mário. Repete, por favor. Vou repetir. A análise do solo, antes de ter a interpretação, eu tenho a coleta. O erro de 90% da interpretação ocorre na coleta. O parâmetro que eu tenho de interpretação dessa análise de solo continua sendo toda a revisão bibliográfica química. Eu quero saber qual o parâmetro que eu posso passar a utilizar para comparar o composto, a minha interpretação para o equilíbrio do solo. Ok, entendi. Ficou claro? Obrigado pela pergunta. Obrigado aí. Então, nós coletamos análise de solo, amostras de solo de 0 a 10, 10 a 20, fazemos a análise tradicional. Eu acho que eu não tenho competência para poder dizer para você alguma coisa a respeito da análise convencional química. Inclusive, é um dos parâmetros que eu olho. E o que eu sugiro é que, adicionado a obviamente que você tem que... você citou uma questão aí da questão do erro na amostragem, lá na hora de tirar a amostra de solo. Bom, isso aí você tem que conversar com o produtor e você tem que sanar esse problema, né? Aí eu não quero nem pensar em entrar no assunto agricultura de precisão aqui, porque senão isso aqui vai até de noite, né? Mas, sim, procurar tirar a amostra de solo da forma adequada, mandar analisar. Só que, como eu disse aqui num dos últimos slides, nós hoje estamos avaliando, para fazer uma adubação no café, esse parâmetro químico, partindo do pressuposto que a amostra foi bem coletada, partindo do pressuposto que o laboratório é idôneo, e estamos acrescentando algumas análises biológicas, como, por exemplo, a percentual de colonização de fungos micorrízicos na raiz do café, a capacidade do solo de retenção de água, a densidade, compactação, a CTC e matéria orgânica. Tem mais um que eu não estou lembrando aqui agora, mas o nosso foco é acompanhar isso ano a ano, porque a recomendação convencional ela já existe. Você pega a análise de solo, faz a conta, está lá. Mas se eu acompanho ano a ano, a partir do momento que eu mudei para adubação orgânica, então eu vou, a cada ano que eu tiro todos esses parâmetros físicos, químicos e biológicos e os analiso, eu vejo se houve evolução em relação ao ano anterior, se o sistema está fazendo assim para mim, ou se o sistema está fazendo assim para mim. E, obviamente, que a gente tem que ter inteligência de fazer as correções necessárias. Eu acredito que esse sistema que eu chamo de agroecológico, antes eu chamava de sistema bioativo de produção, aí uma empresa entrou aí patenteando esse nome, agora eu estou chamando de sistema agroecológico. Se amanhã alguém falar que não é agroecológico, a gente inventa outro nome. O que nós queremos é melhorar o sistema para um sistema mais adequado. Então, se a gente está, todos nós, produtores, consultores, universidades, empresas, se estamos querendo melhorar, precisamos, primeiro, escolher um sistema para trabalhar. Eu escolhi esse. Eu acho que é uma coisa em andamento. Eu me lembro lá do início do plantio direto, que eu morava no Rio Grande do Sul, a gente tomou pancada de todo lado. Mas a coisa vai devagarzinho, assentando. É preciso ter uma fusão entre o conhecimento existente e o novo. E então, quer dizer, essa resposta, não sei se ficou satisfeito com a resposta, mas mais ou menos isso aí. A análise de solo, seguinte, o erro, como se falou, é a coleta, tá certo? Se você erra na coleta, você vai errar nos resultados. Mas tem faixas de adequação que a própria análise vai mostrar que houve erro, que você tem que fazer outra vez. Aí depende do laboratório. Se o laboratório que você usa está ligado a uma instituição como o Instituto Agronômico de Campinas, como Piracicaba, como a UFA, a uma universidade que tem um selo de garantia, você tem a possibilidade de checar aquilo lá em vários locais. Se você está usando no laboratório A hoje e começa a aparecer fósforo 2.000 ppm livre, faz uns negócios doidos, você tem que passar a checar aquele laboratório com a mesma amostra, partir ela e mandar para 2 lugares.
Senão você vai sempre, se você está viciado num laboratório que está mostrando sempre erro, o laboratório tem algum problema. Porque o laboratório proliferou de uma certa forma, e o laboratório não é a qualidade da pessoa que é dona do laboratório, não. O laboratório que manda é o laboratorista, nem equipamento, é o laboratorista. Recentemente agora, a Embrapa tem fazendo um trabalho com um laboratório chamado Ibra, em Campinas, que eles vão fazer 600 amostras por hora, num sistema de pincelamento. E não dá erro isso aí, porque é todo sistematizado eletronicamente, não dá erro. A solução, porque quando você vai fazer um extrator, vem um cara lá, pipeta isso, pipeta aquilo, aí o cara tomou uma gana, um gole na noite anterior, ele dá uma tremidinha, cai 3 gotinhas em vez de uma, de um ácido, por exemplo. Então o pH que você acha que é 4, ele vem para 2. Nesse sistema novo, que vai ser implantado, eu acredito que mais 2, 3 anos, isso aí, o laboratório que não tiver isso não vai sobreviver, nós vamos ter um melhor condicionamento para nós. E no caso do Toninho, que o Toninho falou aqui, o padrão do você ver se o composto dele está funcionando, se o esterco de galinha está funcionando, se coisa, é o teor de matéria orgânica, né? Teor de matéria orgânica. Lembrando que tem que ser constante o uso. Se usar um ano de matéria orgânica e achar que vai aumentar de 2% para 2,5%, não aumenta. Os ensaios de adubação que a gente tem, até com 80 toneladas de esterco de gado, durante 10 anos, aumentou 1,8%, que é um monte, né? Mas normal é 0,1, 0,2. Tá certo? Quem mais aí? Eu queria fazer uma pergunta para o meu amigo lá, o Toninho, e pendurar a minha junto com a do Bartolo. Eu achei que o Bartolo fosse perguntar o que eu queria, mas ele vazou lá um pouquinho. Você disse que vai aproveitar os elementos que eu tenho na fazenda, os resíduos que eu tenho na fazenda. E o Ricardo, ele tem muito mais que eu, porque nós estamos fazendo a partir do dejeto suíno seco, né? A gente está filtrando aquilo e pondo lá. Ele também está fazendo. Mas o nosso amigo aqui, você também tem dito sempre, insistido no resíduo bovino. Então, há um certo desacerto nisso aí, na minha cabeça, né? Porque eu gostaria de esquecer esse negócio bovino, porque eu fui procurar resíduo bovino em confinamentos, etc., e eu não achei resíduo, eu achei barro bovino atualmente. Então, se isso serve, se está bom, como é que é? Eu queria que se eu posso fazer só com resíduo suíno, né, seco. Doutor Maurício, muito obrigado pela pergunta. A resposta é sim, mas cabe uma explicação. O porquê da gente, às vezes, insistir para entrar com o esterco bovino, mesmo que seja 5%, 4%, 2% na receita, porque na observação prática ao longo dos anos, nós temos observado que existe uma melhora nos laudos biológicos que a gente consegue no final e no laudo orgânico, no fracionamento da matéria orgânica, quando se acrescenta um pouquinho de esterco bovino. Eu percebi que não tem muito a ver com quantidade, então eu comecei a desconfiar, talvez, dos micro-organismos do rumen do boi, que não estão presentes no sistema digestivo do suíno e nem das aves. Eu não tenho, assim, certeza da consistência científica do que eu estou falando, mas na prática a gente tem observado que se você conseguir uma pequena parte que seja do esterco bovino, o resultado final lá na lavoura é positivo. Mas eu já fiz muitas compostagens só com dejeto suíno, só com dejeto de aves e com bons resultados também. Então não é assim primordial que tenha o esterco bovino. É desejável que tenha um pouquinho, a gente tem visto isso na prática. Eu preciso estudar um pouquinho mais para ver se eu consigo a explicação para esse fato. Mas hoje eu não tenho. Outra coisa que o produtor às vezes preocupa, de estar vindo um pouquinho de terra junto.
Eu te digo que um pouquinho de terra é até bom, que a gente vai vir junto com essa terra um monte de micro-organismos que interessa para a gente. É lógico que é um pouquinho só um pouquinho, né? Porque você também não vai comprar a terra dos outros. Não sei se expliquei, doutor Maurício. Perguntar para o Robson, se você já explanou isso na sua colocação, considera-se respondido, que eu tive que me ausentar na sua palestra um pouquinho. Eu fui numa fazenda recentemente, onde a pessoa faz o manejo com braquiária. E ele estava aplicando tricoderma, aplicando algumas coisas, alguém foi para lá recomendar para ele, dizendo que aquilo seria benéfico, que depois que ele roçasse aquilo ali, que ele teria alguma interferência destes micro-organismos. Eu não me recordo se era só tricoderma, a hora que ele colocasse isso debaixo da saia do café. Isso tem alguma lógica nisso? Está desperdiçando dinheiro? Como que seria? Só eu entender, essa braquiária, a aplicação do tricoderma foi antes da roçagem ou depois da roçagem? Antes da roçagem. Ah, não. Bom, primeiramente o tricoderma, ele não tem capacidade de causar nenhum tipo de penetração mais intensa sobre tecido vivo. Entendeu? O tricoderma ele consegue até entrar nas intercélulas, mas nunca na intracélula. Então, quando você aplica o tricoderma na parte aérea de uma braquiária ou de qualquer cultura, durante o período de desenvolvimento dele, ele não vai encontrar alimento. Ou seja, ele vai ter temperatura, vai ter umidade, vai ter desenvolvimento, mas não tem alimento porque ele não tem a fonte alimentícia na parte aérea. Sem alimento, o que acontece com o ser vivo? Morre. Então, assim, aplicar tricoderma, mesmo após a roçagem, eu não recomendaria. No processo de decomposição da braquiária, aí sim você poderia ter. Mas isso é um segundo momento lá na frente. E, de preferência, fazer, no caso, para o tricoderma se aproveitar da palhada da braquiária, reduzir a relação carbono-nitrogênio. Aí você teria que mexer também com a adubação para você reduzir a relação para poder favorecer o tricoderma. Então, aplicar tricoderma em fase vegetativa da planta, no caso na folha, na parte aérea, fora. É jogar dinheiro fora, certo? Qualquer micro-organismo tem que ser depois. No caso dos decompositores saprófitas, que dependem da matéria orgânica, o resto de cultura, sim. Né? Você pode ter um micro-organismo de um pesquisado por outra instituição que pode ter um desenvolvimento no filoplano de parte viva. Eu, particularmente, não tenho nenhum conhecimento disso, certo? Não recomendaria.